isso não é verdade, e isso jamais vai acontecer, pois o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Essas aflições são tribulações, são provas, que não só os crentes vivem, mas todas as pessoas passam pelas mesmas provas. Tem gente que acha que porque você vem na igreja, porque você é um evangélico, você agora não vive mais uma luta, você não passa por nenhuma prova, muito pelo contrário. É depois que você vem para o evangelho, é que a luta fica dobrada, é que o inimigo se levanta contra você, para fazer você desistir. Porque há uma arma que Satanás tem usado hoje, de maneira eficaz na vida das pessoas, que é a arma que mexe com o psicológico das pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que quando elas chegam ao momento de estresse, ao momento de depressão, essas pessoas se entregam. Então, quando você chega perto de uma pessoa, e essa pessoa, você pergunta, como é que está a sua saúde? Porque na maioria das pessoas a gente faz isso, a gente pergunta, como é que está a sua vida? Vai tudo bem. Algumas dizem que a sua saúde vai bem, algumas dizem que a saúde não vai bem. Então há 3 áreas na vida de uma pessoa que faz sentido na área da saúde. É a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Nós vamos escolher nessa noite falar sobre a saúde emocional, a saúde mental. Talvez seja essa uma das áreas em que as pessoas mais estão sofrendo. Não adianta você ter uma boa casa, não adianta você ter um bom salário, não adianta você ter uma família, quando na verdade a sua vida emocional está sendo afetada. Porque quando a vida emocional é afetada, a área espiritual é afetada e a área física também é afetada. Porque segundo a ciência, muitas doenças que as pessoas hoje estão tendo, elas são causa da saúde mental, emocional que as pessoas estão vivendo. E é sobre isso que nessa noite nós queremos comentar, falar a respeito disso. Porque quando você está debilitado emocionalmente e você vai no médico, quando você chega lá no clínico, o clínico de imediato, ele vai identificar que você está abatido e dependendo da conversa que você tiver com ele, vai encaminhar você para um psicólogo ou quem sabe para um psiquiatra. Chegando a esses profissionais, eles vão usar as técnicas necessárias para trazer realmente um momento de conforto emocional para você, e muitas vezes, dado ao grau, a intensidade do estresse, da ansiedade, do problema que a pessoa esteja vivendo, ele vai receitar para você alguns medicamentos, algum calmante e até uma tarja preta, para que a pessoa possa se acalmar diante dos problemas que ela está vivendo. Quando na verdade, muitos medicamentos podem até, a certo ponto, ajudar muito o emocional das pessoas. Mas quando acaba o efeito do remédio, o problema está lá. Então, na verdade, nós precisamos olhar a causa do problema e como resolver o problema. Não adianta nós estarmos aqui nessa noite, diante dessa palavra, estando vivendo esse problema emocional, mas nós não termos uma resposta para ele. A palavra de Deus tem a resposta para ele. Amém, irmãos? A palavra de Deus tem a resposta para tudo na nossa vida. Por isso que não importa a natureza do teu problema que você esteja vivendo, o mais importante é você saber que você precisa ser seletivo diante daquilo que você está ouvindo. Você ouve muita coisa durante o dia. Quantas pessoas passaram por você durante o dia de hoje? Muitas pessoas liberaram, quem sabe, palavras boas, mas boa parte das pessoas podem ter liberado palavras negativas para você. Tem pessoas que parece que elas levam consigo uma carga tão pesada na sua boca, que quando ela chega perto de você, ela transfere como uma peçonha, como uma cobra que transfere o veneno para uma pessoa, um animal, assim também é a língua, é a boca da pessoa. Ela abre a boca e ela libera uma palavra, e essa palavra, quando você ouve ela, se você realmente não estiver bem espiritualmente, essa palavra desce para o teu coração e te causa muita dor, muito sofrimento. Então nós vamos discorrer nessa noite, tanto dessa história
que nós vamos nesse momento começar, mas você vai ver aqui, biblicamente, a necessidade que há de você ser ministrado pela palavra de Deus. Há remédios que não vão trazer cura para o teu emocional. Há alguma terapia, algum trabalho, por mais eficaz que seja, que talvez não seja tão eficiente quanto a palavra é, para mim e para você, amém, irmãos? Então nós vamos aqui agora comentar a respeito dessa história, que fala sobre 3 personagens, fala de Eucana, de Ana e de Penina. Esse homem chamado Eucana, ele se casou com 2 mulheres. A poligamia era algo permitido por Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os homens que podiam e tinham condições financeiras de bancar 1, 2, 3, 4, quantas mulheres quisessem, eles tinham condições e poderiam fazer isso. No Antigo Testamento. Hoje não. Hoje, a pessoa pode casar com uma mulher só. No nosso Brasil não é aceitável esse regime, onde se pode casar com 2 mulheres. Então aqui conta uma história, e dentro dessa história a gente vai perceber os problemas que essa família estava enfrentando, principalmente na questão do emocional. Aqui então temos Eucana, esse homem se casou com a Ana e com a Penina. Diz o texto sagrado que Ana, ela era estéril. A Ana não podia gerar, não podia dar filhos. E a Penina, ela podia gerar. Então a Penina tinha filhos e filhas com Eucana. Mas há muitos detalhes envoltos essa história que a gente vai perceber nesse conflito familiar aqui, que o poder das palavras que a pessoa tem, esse poder das palavras traz consequências muito ruins para a vida das pessoas que estão à sua volta. A única pessoa, ou as únicas pessoas que podem trazer um prejuízo emocional para você, são as pessoas que estão mais perto de você. Por que nós aqui nos atentamos em falar tanto a respeito de família? Nós atentamos tanto a falar a respeito do comportamento familiar, dos relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia. E essa importância que nós damos é exatamente em relação àquilo que nós falamos. Então Eucana, ele tinha 2 mulheres, mas o texto traz alguns detalhes importantes. Ele amava mais a Ana do que a Penina. Então já havia um problema. Irmão, você imagina, uma mulher já é problema, você imagina 2. Estou exagerando? As irmãs concordam comigo ou não? 2 mulheres não é problema não? Para um homem só? Sim ou não? Não estou dizendo que a mulher é problema, estou dizendo que 2 mulheres é um problema sério para um homem. E aqui está 2 mulheres ao lado de um homem. Uma mulher podia gerar filhos. No Antigo Testamento, a mulher que não gerava filhos, ela era uma mulher considerada amaldiçoada. Ela não tinha a bênção de Deus. Todas as mulheres que geravam filhos eram mulheres abençoadas por Deus, mulheres que deixavam uma herança. Por isso que você vê no Antigo Testamento um homem tendo vários e vários filhos, porque filhos eram bênção na vida de qualquer família, principalmente se fosse homem, porque a herança do Senhor eram os filhos. Então essa mulher aqui, ela estava numa desvantagem muito grande dentro desse relacionamento, porque a sua adversária, aquela que estava junto com o seu marido, ela era uma mulher que produzia, que gerava filhos para o seu esposo. E esse gerar filhos trouxe para Eucana muitos herdeiros. Mas ao mesmo tempo esse relacionamento foi um relacionamento muito conflituoso. Porque a Ana também era uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Mas ela estava dentro da casa, e a Penina, ela tinha muitos filhos, e o texto aqui traz para nós aqui o comportamento daquelas 2 mulheres dentro daquela mesma casa. A Ana, ela sofria em função de ser estéril, não podia gerar filhos. E a Penina, como tinha muitos filhos, todos os dias ela chegava diante de Eucana, seu marido, junto com seus filhos. E a Ana, ela se isolava num canto, fazendo o quê? Só chorando.
só orando e buscando a Deus, porque ela não podia gerar filhos. Havia dentro dessa casa um desconforto muito grande, e as palavras que a Penina ela usava com Ana eram palavras que traziam grande amargura para o coração da Ana. A Ana não era uma mulher resolvida, a Ana não era uma mulher com autoestima resolvida, a Ana vivia em função de chorar, só chorar. Era uma mulher que sofria, por causa de quê? Porque não tinha filho. Então Eucana, para compensar a situação em relação a Ana, porque ela não tinha filho, eles subiam, uma vez ao ano, subiam para oferecer sacrifício ao Senhor, e Eucana, ele sempre tirava uma porção, uma parte melhor do sacrifício, e dava para Ana, porque o texto está dizendo que ele amava Ana. Ou seja, duas situações dentro da mesma casa. Ana era amada por Eucana, mas Penina dava a Eucana aquilo que mais ele amava, que eram os filhos. Uma família em conflito, um ambiente em conflito, uma situação que não tinha aos olhos humanos uma solução. E essa serva de Deus, a Ana, essa mulher de Deus, ela só teve como resolver essa situação indo para o joelho. Há situações da nossa vida, meus irmãos, que não adianta você buscar uma solução num amigo, não adianta buscar a solução num pai, num parente, numa pessoa mais chegada. Há situações da nossa vida que só Deus pode resolver. É por isso que eu creio que nessa noite o Espírito Santo, através dessa palavra e dessa pequena história que nós estamos diante dela, o Espírito Santo ele é poderoso para começar a agir agora, não no seu exterior, mas no seu interior. Eu não sei o que você tem ouvido, não sei o que tem dito a você, mas uma coisa eu posso te dizer aqui em nome de Jesus: a última palavra não é a que sai da boca da pessoa que está do teu lado, a última palavra é aquela que sai da boca de Deus. Porque Deus conhece o profundo e o oculto, Deus conhece a minha vida e conhece a tua vida, e é por isso que essa doença emocional, essa saúde emocional, nós precisamos buscar a cura. Quantas mulheres, e quando eu falo de emocional, não que eu estou aqui de maneira alguma colocando a mulher num destaque menor, mas a maioria das mulheres, elas sofrem muito mais do que os homens no sentido emocional. As mulheres têm sofrido demais nessa área emocional. Por que que isso acontece? Por causa da língua. Essa Penina, essa mulher aqui, se ela pelo menos pudesse ter sabedoria de ficar calada com seus filhos perto da Ana, isso, ainda que fosse uma desvantagem que a Ana tivesse, mas pelo menos ela estaria diante daquele fato no silêncio, mas não. A Bíblia diz que essa mulher, no versículo de número 6 que nós lemos aqui, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, Penina sabia que Ana não podia gerar filhos, e ela fazia algo proposital. Ela irritava Ana, trazendo os filhos diante de Eucana, e quase que esfregando na cara dela os filhos que Deus havia concedido a ela. Então aquela mulher, ela só fazia sofrer ao lado daquele homem. Qual seria a solução então? Seria a solução dela abandonar a casa, não ficar mais? Não é bem assim. Uma mulher no Antigo Testamento que era separada, ela era uma mulher também cheia de problemas em relação à lei. Ela seria realmente até apedrejada se caso ela buscasse um outro relacionamento, porque pela lei de Moisés, toda pessoa adúltera, ela era apedrejada. Então, só fazia a Ana chorar e sofrer dentro daquela casa. Não havia solução para esse problema. E essa mulher de Deus, então, ela foi para o joelho. Ainda que vivendo na contramão, como eu tenho certeza que aqui nessa noite,
há muitas pessoas que estão vivendo na contramão de um relacionamento. Quem sabe a vida não te ofereceu aquilo que você almejava. Tem pessoas que passam por situações emocionais tão fortes que a pessoa chega a um momento de parar e refletir e olhar um pouco atrás e dizer: aonde foi que eu errei? E quando você serve a Deus, a coisa fica mais grave ainda, porque há pessoas que chegam para você, ainda perguntam para você, como os amigos de Jó perguntaram para ele: Jó, o que você fez? Qual foi o teu pecado? Qual foi o teu ato tão criminoso para que você sofresse tanto dessa forma? Como o salmista, algumas vezes ele diz: onde está o teu Deus? Quem sabe você tem ouvido uma frase semelhante a essa: onde está o teu Deus? Você não tem ido à igreja? Por que as coisas da tua vida ainda não se resolveram? Por que você ainda está vivendo esse martírio? Por que tem muitas pessoas que chegam para você e dizem para você literalmente: joga a toalha, mete o pé nessa situação, vai viver a sua vida, vai ser feliz, não viva em função desse sofrimento, você não merece viver assim, você merece ser feliz. Frases de efeito, muita gente fala contigo o dia todo, mas as coisas da nossa vida não se resolvem apenas por palavras de efeito. Na vida de uma pessoa que acredita em Deus, na nossa vida as coisas se resolvem na base da fé, na base da oração, na base da palavra de Deus, na base da obediência à palavra de Deus. E essa mulher, a Ana, ela tinha um diferencial da Penina. Enquanto a Penina, ainda que no hebraico, o nome da Penina tinha um significado muito lindo, pedras preciosas, ó. Então Eucana, ele escolheu uma pedra preciosa, e no hebraico, o nome da Ana é graciosa, uma mulher cheia de graça. E aí faz sentido o que em hebraico o nome dela significa, porque essa mulher Ana, ela foi para o joelho, ela foi para a oração. É fazer como Jó, no auge do seu sofrimento, no momento que ele estava mais sofrendo, onde a pessoa que ele amava, que ele estimava e que ele esperava ouvir da boca dessa pessoa uma palavra de estímulo, ele ouve da boca da mulher, da amada, e diz para ele: Jó, abandona esse Deus e morra. Esse Deus não está nem aí para você, olha o teu sofrimento. Palavras de efeito. Só tem um detalhe: Jó, ele era um homem bem resolvido com Deus. Jó, semelhante a Ana, tinha uma vida com Deus, ainda não entendendo o propósito de todo o sofrimento. Porque eu quero crer que na minha vida e na tua vida, todas as coisas concorrem para o bem, na vida daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Meu irmão, Deus tem um propósito na tua vida, nessa situação que você está vivendo. Quando a gente vem para a igreja, a gente muitas vezes não vem com um coração jubiloso para adorar, não. A gente chega e se assenta aqui e só Deus sabe como está o nosso interior. As lágrimas podem não rolar no teu rosto agora, mas as lágrimas podem estar rolando no teu coração. Às vezes você não tem uma viva alma do teu lado para você conversar, desabafar e contar as lutas que você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer, meu querido salmista, no capítulo 30 ele diz isso: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um Deus que mora lá no céu, amém? E os seus pés estão nessa terra, e é um Deus que cuida dos seus. Essa mulher, a Ana aqui, essa mulher, Deus tinha um propósito na vida dela. Ainda que ela era estéril, ainda que as coisas para ela não tinham nenhuma probabilidade,
porque a esterilidade muitas vezes não tem cura, a medicina tantas vezes não cura a esterilidade de uma mulher, mas o Senhor cura, porque Ana, ela foi para o templo, para buscar a presença de Deus. Dentro do templo, aquela mulher, ela entra, e lá estava o sacerdote Eli, assentado lá naquele pilar, e observando a Ana que cuidava da casa de Deus, mas a Ana, a vida dela agora, só fazia chorar, só fazia buscar a presença de Deus. E qual era o pedido que a Ana tinha diante de Deus? Senhor, abre a minha madre, abre a minha madre, porque eu quero ser mãe de filhos. Quando ele vê a Ana dentro do templo chorando, e o choro dela era um choro tão intenso, não sei se você já chegou a esse ponto, que a Ana não falava, a Ana só gemia, suas lágrimas caíam no seu rosto, encharcava o chão do templo, e Eli começou a olhar aquela cena, e Eli falou com ela: Ana, por que você está bêbada? Por que você está bebendo uma bebida forte, ao ponto de ficar desse estado? E ela fala com o sacerdote Eli: sacerdote, eu não estou embriagada, pois não sou filho de Belial. O meu sofrimento, o meu gemido está sendo colocado diante de Deus, porque o meu pedido diante de Deus é um só: se o Senhor abrir a minha madre e eu puder gerar um filho, eu vou consagrar o meu filho na casa do Senhor, para servir ao Senhor. Eu quero ler o texto contigo para você ver a importância que é de você não só ouvir uma boa palavra, mas tomar posse dela. É necessário que a gente entenda, e quando você vem para a igreja, você vem aqui para ouvir o Espírito Santo te falar de vitórias. Tem luta, pastor Roberto, mas tem vitória aí, meu irmão. Você não pode viver no deserto a vida toda. Deserto na vida do crente é apenas uma passagem. Você está passando por deserto? Se você está passando por uma prova, por uma luta, meu querido, pode saber de uma coisa: na presença de Deus, toda luta, toda prova, tudo que te vier, será para a glória de Deus. Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado na minha vida, através das minhas lutas. É por isso que no dia da prova, não seja frouxo. Não seja frouxo. O que é uma pessoa frouxa? É a pessoa que, quando a luta chega, a enfermidade chega, o problema chega, a pessoa fica estagnada, paralisada, não consegue se movimentar. Nessa noite, ainda que você não se movimente, Ele te toma pela mão direita e Ele te diz que eu te ajudo. Ele te fortalece, Ele renova as tuas forças físicas. E a tua saúde emocional nessa noite precisa realmente ser curada. Quanta gente que está vivendo um momento como Ana. Ana não sabia mais o que fazer. Ela não tinha mais o que responder para Penina. Sabe esse problema que você está vivendo aí? Não sei quanto tempo tem ele, mas de vez em quando alguém chega e esfrega na tua cara: olha aí, olha o teu problema aí de novo. Não estou vendo solução para ele. Às vezes você chega a um momento de até cochear em dois pensamentos: será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente está olhando e vendo essa situação que eu estou atravessando? Porque toda situação que a gente atravessa, a primeira área para ser afetada é o emocional. Sim ou não? O coração, ele é o centro das emoções. Quando eu falo de saúde mental, eu estou falando das emoções, dos sentimentos, eu estou falando dos pensamentos, eu estou falando de palavras. Quando eu digo palavra, eu digo que palavra é semente que nós lançamos na vida das pessoas. É por isso que você precisa se atentar
em relação à pessoa que você está vivendo mais próxima de você, diante daquilo que você tem falado, porque uma palavra mata e uma palavra dá vida. Essa Penina, ela só fazia irritar a Ana, só pelo fato dela não poder gerar filhos. Relacionamentos conjugais, como que o poder da palavra tem trago uma doença emocional na vida dessas pessoas. Homens que não têm a sensibilidade, não têm a hombridade, não têm o respeito de abrir a sua boca e liberar às vezes algumas palavras que vão diretamente no emocional da mulher. A maioria dos consultórios psicológicos e psiquiátricos está sendo realmente lá a frequência de mulheres e poucos homens. São poucos homens que estão se estressando. Aliás, numa situação como essa, dentro da mesma casa, duas mulheres, que é um problemão, a gente não vê o posicionamento de Eucana. A Bíblia não está relatando que Eucana desse uma advertência para Penina. Não, ele deixou correr. E aqui está dizendo que Eucana amava muito a Ana, mas ninguém vive de amor. Eu te amo, eu te amo. E daí que eu te amo, se você não se importa o que acontece comigo? É por isso que as palavras, elas precisam, primeiramente, antes de chegar à nossa boca, precisam ser pensadas e repensadas, antes de você abrir a tua boca, porque eu nunca vi falar que você, quando libera uma palavra, você engole essa palavra novamente. Não. Depois que você falou, está falado, e o estrago é muito grande. Por isso que Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19, o Tiago está dizendo assim: todo homem, toda mulher, qualquer ser humano, seja pronto primeiro para... Põe para mim aqui Tiago 1,19, pronto para ouvir. E agora, para você ouvir também, seja seletivo, porque aquilo que é bom, você guarda, e o que não presta? E o que não presta? Joga fora. Então tem pessoas que não são seletivas naquilo que ouvem. Olha o que Tiago está dizendo: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem, lê comigo. Você percebe que nesse relacionamento do conflito familiar, dentro da casa de Eucana, havia mais a fala do que o ouvir. Porque a fala da Penina era uma fala que irritava a Ana, porque a Ana também não tinha discernimento de causa, porque ela passava a ouvir o tempo todo o que a Penina não só falava, mas também fazia, e isso descia para o coração dela, e aquela mulher só estava vivendo a amargura dentro da sua alma. Por isso que Tiago dá essa orientação para todas as pessoas: a arte de ouvir. Ô meu irmão, eu não sei se a tua esposa está aqui nessa noite, não sei, jovem, se você tem o seu pai aqui nessa noite, mas é uma arte ouvir a outra pessoa. Por que que a maioria das pessoas erram? Porque as pessoas estão mais propensas a falar do que a ouvir. E a sabedoria mora não em falar, a sabedoria mora no ouvir. É por isso que você tem que ter a sensibilidade e a sabedoria da parte de Deus, para saber ouvir e não falar antes de ouvir. Quantas pessoas respondendo de forma precipitada. Então aqui está a matemática dos relacionamentos humanos. Seja pronto para ouvir, porque toda pessoa que para ouvir um conselho, tem um ditado por aí que não procede da Bíblia Sagrada: se conselho fosse bom, hein? Não tem esse provérbio aí? Esse provérbio é diabólico. Esse provérbio não é da Bíblia, não tem nada a ver com Deus.
Esse provérbio anda por aí, como diz o ditado aí, né, das pessoas: olha, cada um para si. Não é por aí, porque o conselho, ele é necessário, o conselho é bem-vindo. Salomão, dizendo lá em Provérbio, diz que há sabedoria em meio aos conselhos. Então toda pessoa sábia, ela para ouvir. Por que a nossa juventude está se perdendo? Por que os nossos adolescentes estão se rebelando contra as autoridades dentro da sua própria casa? Porque os nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças não querem ouvir a disciplina. Não há como acertar o tempo todo. Nós que somos adultos, nós erramos. Que dirá uma criança, um adolescente? Mas a arte de ouvir, ela é fundamental na vida de uma pessoa. Então para ouvir os conselhos. A gente inverte a ordem aqui de Tiago 1,19. As pessoas falam o que não devem, ficam irritadas quando não devem, e por último quer ouvir. Agora você vai ouvir depois do estrago? Não. Então a Penina aqui, ela tinha a arte não de ouvir, de falar. Essa aqui era a faladeira. Essa aqui sabia irritar, essa aqui sabia fazer com que a outra, enquanto ela não tivesse mal, ela não parava de falar. E você percebe nos relacionamentos do dia a dia. E eu falo isso agora para famílias que estão aqui. Quem sabe você não está com o teu esposo ou com a tua esposa, mas nessa noite, diante desse relacionamento, desse conflito familiar, dentro desse projeto restauração, que você preste atenção no teu relacionamento que você está vivendo, não só marido e mulher, mas também pais e filhos, porque as famílias estão em conflito. Não há mais um momento de diálogo entre pais e filhos. A coisa chegou a tal ponto que os pais perdem o controle dos filhos e eles só pensam numa coisa: eu vou te bater, vou te dar uma coça, vou te espancar, vou te entregar para a polícia. Na hora que era para corrigir, foi omisso. E depois que passou o tempo, quer bater, quer espancar, quer chamar a polícia. Por isso que a Bíblia é tão sábia quando diz: ensina o teu filho, a criança, no caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer, não se desvie desse caminho. Por que o projeto dessa igreja, o nosso projeto nessa igreja é primeiro alcançar os nossos pequeninos. Lá em cima tem uma escola para criança, para ensinar a Bíblia para as nossas crianças, para que esses meninos, quando crescerem, não virem marginais, não sejam garotas de programa, não entrem para o mundo do tráfico nem das drogas, que essas nossas crianças que estão lá em cima, amanhã sejam jovens abençoados, possam entrar por essas portas e possam formar famílias. Porque uma igreja é formada de família, porque quando a família está destruída, a igreja também está destruída. Então, enquanto você tiver alguém do teu lado para falar alguma coisa com você, dê os teus ouvidos a essa pessoa. A sabedoria não está no falar, está no ouvir. Essa mulher aqui, Deus tinha um projeto na vida dela, porque se Deus não tivesse na vida de Ana, a Ana ia entrar num processo depressivo e quem sabe ia tirar sua própria vida. Como nós vemos aí os nossos jovens, no tal de um programa da baleia. Que negócio é esse, gente? Que negócio de baleia é esse que está por aí? Não sei o que é isso, aplicativo, eu não sei o que é. Baleia azul que fala, não é isso? É o jogo, né? Nossos jovens, sem orientações dentro da sua própria casa, e principalmente orientação da palavra de Deus, está tirando as suas próprias vidas. Disseram que aqui nessa rua aqui, há poucos dias, um menino de 16 anos, não é isso? Se lançou do 3º ou 4º andar e tirou a sua própria vida. Agora há tantas indagações a respeito da morte dele, mas já foi. Poderia estar conosco, não está. Exatamente por causa da omissão.
Então, diante desse relato bíblico de Ana, Penina e Eucana, nós vemos aqui, meus irmãos, o estrago que uma palavra fora do tempo traz à vida de uma pessoa. Por isso que lá, nós vamos ler aqui em Provérbios, quando vai dizer para nós a respeito do poder das palavras. Provérbios, no capítulo de número 18, versículo de número 21, o grande Salomão vai dizer sobre o poder da língua, o poder da fala, o poder da palavra. O que uma palavra boa? Irmãos, eu gosto de receber uma palavra boa. Quantos gostam? Uma palavra boa é um conselho bom, é desviar você do caminho errado. Por isso que a palavra diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos perfeitos, mas o fim deles é caminhos de morte. Olha aqui, Provérbios no capítulo 18, verso 21, olha aqui o que a palavra diz a respeito da língua, a respeito da boca. A morte, lê comigo, a morte... A morte e a vida está no poder da língua. Com uma palavra, eu levanto você, mas com uma palavra eu mato você. Com uma palavra, o marido que ama uma esposa, com uma palavra ele eleva a autoestima da sua esposa. Com uma palavra, a mulher dá um sorriso lindo para o seu esposo. Mas com a mesma boca e a mesma fala, com essa palavra, ele mata o sentimento dessa mulher. Quantos relacionamentos hoje, que são relacionamentos de fachada, casamentos que não vão longe, por causa de palavras que foram liberadas um ao outro. Quando alguém não tem nada o que falar, fica calado. É exatamente no momento dos conflitos, nos momentos da ira que muita gente às vezes fica, que as palavras são liberadas. Quantos maridos que poderiam apenas elogiar a sua esposa, poxa, você está bonita, você está linda, é mesmo, mulher gosta de elogio, não gosta, gente? Sim ou não? Ô, gente, misericórdia, me ajuda a pregar aí. Mulher gosta ou não gosta de elogio? Homem não está nem aí. Se você falar com o homem que ele é careca, barrigudo, feio, ele não está nem aí, para ele é elogio. O homem não preocupa com essas coisas, mas mulher preocupa. A minha esposa, quando vai sair de casa, ela vai lá. Quantos conhecem a minha esposa aí? Ela vai lá diante do espelho, dá uma ajeitada no cabelo, põe uma blusa. E aí, Roberto, o que você achou da blusa? Bonita a blusa. Não, bonita, não, deixa eu pôr a outra. E que ficou essa blusa? Nossa, ficou linda a blusa. Então, se eu achei ela bonita, a autoestima dela se eleva. A mulher gosta dessas coisas. Agora, você quer ver matar uma mulher? Ela vai diante do espelho, ela se prepara, se arruma, ela vai lá na cidade, compra os cosméticos, faz de tudo para sair bonita de casa. Como é que é? Chega em casa, irmãos, o marido, antes da mulher sair de casa, que tribufu! Que coisa ridícula é essa roupa sua! Não tem roupa que cabe em você. Você está muito gorda, você está obesa. Irmãos, a mulher se sente um lixo. Palavras que as pessoas usam, se estão rindo, mas são palavras que as pessoas usam no dia a dia, que matam o emocional de cada uma dessas pessoas que estão ao seu lado. Um homem que não abre a boca para elogiar a hora nenhuma, só põe defeito. A comida nunca está boa para abençoado, só elogia a comida do amigo, do vizinho, do parente. São detalhes tão importantes no convívio do dia a dia, que a gente acha que não tem nada a ver, mas vai matando o sentimento. Chega um momento quando o marido ou a esposa chega assim: olha, eu me cansei de você, não aguento mais ouvir defeito seu, não aguento mais ser humilhada por você,
Não aguento mais viver ao lado de um homem que só sabe me cobrar e nunca me elogiar. Que o Espírito Santo tenha falado agora ao coração dos homens aqui nessa noite. Abre a tua boca e cuide daquilo que é teu, a tua família, teus filhos. Eu tenho 2 filhos, irmãos. Os meus filhos, independente de qualquer filho que haja nesse mundo, os meus 2 filhos são os melhores filhos do mundo. Eu dou a minha vida pelos meus filhos. Eu os coloquei nesse mundo para que eles vivessem ao meu lado. Mateus está em Belo Horizonte fazendo lá um curso na academia do Corpo de Bombeiro, mas o coração meu e da pastora Elza está chorando. Ele liga às vezes pela manhã, ele diz: pai, esse mês eu não vou poder ir em casa, estou morrendo de saudade, porque é um filho que foi criado ao nosso lado o tempo todo, o Lucas e o Mateus. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, dou a minha vida pela minha família, porque eu sei que a minha família é patrimônio de Deus. A tua família, meu irmão, é patrimônio de Deus na tua vida. Não tem valor nessa terra que pague a tua família. Quanto homem trocando a sua mulher de 40 por 2 de 20. Estou fazendo um grande negócio, um péssimo negócio, porque esse não é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus é que a família possa construir valores, reputação, moral, dignidade, respeito e amor não se compra em farmácia, isso é construído ao lado da família. Eucana, com as 2 mulheres, esse camarada só passou problema, só teve problema, mas Deus, Ele entra, irmãos, no meio de certa situação que a gente provoca, é cada bagunça que a gente arruma, é cada problema que as pessoas, elas conseguem arrumar, e só Deus pode entrar com a sua solução. E Deus entrou com a solução na vida dessa mulher, porque o versículo número 9, para a gente encerrar aqui, estou encerrando a mensagem. Quantos estão entendendo essa mensagem? Só para a gente encerrar aqui, no capítulo número 1, versículo número 9, olha aí essa mulher, a posição dela. Ela não foi para ninguém, ela não foi reclamar com o vizinho, ela não foi reclamar com a mamãe, com o papai. Não adianta. O problema que você está vivendo hoje, meu querido, é você e Deus. Você está no deserto, Deus vai te honrar no deserto. A nossa vida com Deus não é vida só de monte, não. A nossa vida também é vida de planície, é vida de vale também. E quando você estiver no vale, dá glória a Deus pelo vale, porque Deus, Ele é poderoso para tirar você do vale e levar você para o monte. Então está dizendo aqui no versículo número 9 do capítulo 1, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. Versículo 11, aí entra aqui o voto de uma serva de Deus. Versículo número 11, põe o 11 aqui, dá para pegar o 11 aqui? E fez o quê? Ela fez um voto a Deus, e fez um voto dizendo: se o Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. E Deus fez o quê? Deus ouviu a oração de Ana, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, a respeito do profeta, do sacerdote Eli, versículo 17, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aí o versículo 19, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, teve um relacionamento com a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou? E o Senhor se lembrou? Deus tem memória, meu irmão. O Senhor não vai esquecer de você. Não fica aí pensando que Deus esqueceu, porque Ele faz memória do teu nome lá nos céus. É por isso que nós temos o privilégio, nessa noite nós vamos orar, e nós vamos falar com aquele que pode.
Jesus Cristo está assentado à direita do Pai, o Todo-Poderoso, fazendo o quê? Intercedendo por nós 25 horas. Nós temos 24, Ele vai além da nossa, Ele está o tempo todo intercedendo por você e, acima de tudo, olhando o teu emocional. É por isso que eu creio, meu querido, que na canção de Ana, no capítulo número 2, quando ela fala ao Senhor, ela fala na sua canção, capítulo 2, versículo de número 6, para a gente encerrar. Versículo número 6 e o versículo número 7. Toma posse dessa palavra agora nessa noite, fica de pé. Toma posse dessa palavra aqui agora. Versículo 6 e versículo 7, o cântico de Ana. Olha o que essa mulher cantou. Olha a canção dela. O Senhor, lê comigo, o Senhor faz descer ao Seol. Versículo 7. Versículo 8. Do monturo eleva o necessitado para os fazer assentar dentre os príncipes. O que está morto na tua vida, Ele é poderoso para ressuscitar. Quantos entendem isso? Aquilo que alguém disse que está morto, que não existe mais, que não tem mais jeito, Romanos capítulo de número 4, Paulo vai dizer exatamente ao contrário, que Deus chama à existência as coisas que não são como se já existissem, porque Ele é Deus que cria. É Deus que coloca dentro de nós o seu Espírito Santo. É Deus que coloca dentro de nós essa esperança tão grande de saber que ainda que aos olhos do homem está tudo acabado, mas aos olhos de Deus é apenas o início. Porque Deus é perito para pegar as coisas que não são e fazer as que não são existirem. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Eu quero orar pela tua família. E principalmente para a tua saúde emocional. Mulheres que estão aqui nessa noite, como é que está a tua vida sentimental? Como que está a tua vida emocional? Quantas coisas que você tem ouvido até o dia de hoje, porque eu quero crer que a partir de hoje, você vai deletar da tua mente, vai deletar do teu coração, toda palavra frívola, toda palavra de maldição, tudo que falaram contigo, que desceu para o teu coração. Irmãos, vamos fazer agora um exercício agora dentro de nós. Joga para fora. Não é um vômito não. Joga para fora aquilo que está trazendo tristeza no teu coração. Tem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo isso, um momento de amargura tão grande, que isso gera uma vingança. Vingança, meu querido, não é de Deus. Deixa o Espírito Santo tratar de você nessa noite. Deus tratou com Ana e concedeu a Ana um filho que ela colocou dentro do templo. O nome dele é Samuel, o profeta Samuel. E a Bíblia Sagrada diz que nunca houve profeta como Samuel, porque nenhuma das suas palavras caíram ao chão. Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor para você. Ainda que você não se sinta amado pelo teu marido, não se sinta amada pela tua esposa, não se sinta amada pelos teus filhos, Deus te ama e Ele se importa contigo. Foi por isso que Ele te deu o melhor. Ele te deu Jesus Cristo, o Filho de Deus, para curar as tuas feridas, para sarar as tuas enfermidades. Fecha os teus olhos. Você está perto do seu marido, do seu filho, aperta aí, dá um abraço aí, fica junto. Vamos orar agora pela família, vamos orar pela cura, a cura das emoções, que o Espírito Santo começa a restaurar agora o teu coração. Não precisa você pensar que esse choro seu está sendo em vão, não. Se tiver de chorar, chore, porque o choro faz bem para a alma. Põe para fora isso, meu irmão.
mas põe para fora em oração e diga para Ele: Senhor, se tão atentamente Tu ouvires a minha oração, eu quero tomar posse nessa noite da cura e da libertação, porque esse emocional meu está doente, eu estou sofrendo, mas Jesus cura as tuas emoções. Jesus, Ele entra agora no teu coração e Ele vai estar trazendo libertação para você. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, Tua palavra, Senhor, ela é poderosa, Pai. O Senhor é poderoso para trazer cura. Olha esse coração, meu Deus, dessa mulher que sofre, esse emocional abalado, esse estresse, essa ansiedade, essa amargura na alma. Ó Espírito Santo, começa a curar agora, começa a curar esse interior, Senhor. Começa a tocar agora no profundo dessa alma. A nossa alma está em Ti, nós estamos esperando por Ti. Então que a Tua palavra fale a cada um nessa noite, trazendo restauração na nossa saúde emocional. Põe para fora nessa noite, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. O Senhor é a nossa justiça, não faremos vingança. Nós sabemos que o Senhor é quem peleja por nós. Por isso eu oro nessa noite e eu repreendo no mundo espiritual toda opressão, toda depressão, toda obra do diabo que procura fazer essas pessoas ficarem escravas dos seus sentimentos. Meu Deus, faz a obra nessa noite. Abre a tua boca, meu querido, abre a tua boca, minha querida. Fala com Deus. Não deixa essa falta de perdão te dominar. Não deixa esse ódio dominar o teu coração. Perdoa nessa noite essa pessoa que te ofendeu. Perdoa essa pessoa que tem trago amargura no teu sentimento. Em nome de Jesus, Deus, restaura, Senhor, esses corações. Restaura, Senhor, essa alma. Restaura, meu Deus, essas vidas nessa noite. Que haja cura, que haja restauração, que haja libertação, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, e eu te peço que o teu povo nessa noite seja alcançado pelo teu poder. Que essa igreja nessa noite seja curada, que essa igreja seja restaurada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A nossa alma, Senhor, engrandece a Ti. A nossa alma, Senhor, se satisfaz com a Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. E no nome de Jesus nós já te agradecemos. Aleluia. Digam todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que a partir de hoje, meu querido, você preste mais atenção naquilo que você tem falado. Que as tuas palavras sejam palavras temperadas com sal. Colossenses capítulo 4. Nós vamos já encerrar o nosso culto. Esse último versículo eu separei aqui. Capítulo 4 de Colossenses 4, versículo de número 6. A sua palavra tem que ser uma palavra temperada com sal, a fim de edificar aqueles que estão perto de você. Que na tua boca não saia nenhuma palavra de maldição, mas seja essa palavra aqui, ó. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada, para saberdes como deveis responder a cada um. Quantos entenderam isso nessa noite? Palavra temperada com sal é uma palavra que edifica. Fale sim, mas fale para motivar. Fale sim, mas fale para curar, para libertar. Aqueles que ministrem sim a palavra de Deus. Que as pessoas que estiverem perto de você possam ouvir da tua boca
palavras temperadas com sal, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Que você seja um vaso de bênçãos nas mãos de Deus. Que onde você estiver, as pessoas procurem ficar perto de você, porque elas só ouvem palavras de bênção. Amém, irmãos? Que a tua boca seja uma boca abençoada. Que quando você abrir a tua boca, as pessoas que te ouvirem vai dizer assim: eita, homem abençoado, eita, mulher abençoada. Que as pessoas possam nortear você e dizer para você: fala mais, eu quero ouvir você. Como a Sônia, falou nessa noite, falou comigo agora há pouco: pastor Roberto, que maravilha ouvir a palavra de Deus. Como é bom ser ministrado a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque há poder na palavra de Deus. Que o Senhor nessa noite te dê a vitória. Que você saia daqui como um gigante diante de Deus. E por onde você passar, você seja o bom perfume de Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos terminar o nosso culto. Nós vamos orar aqui pelos irmãos que precisam de uma oração com imposição de mãos.